Quando o assunto é pecado, sempre nos vem à mente atos terríveis, como o adultério, o homicídio e a desonra ao Espírito Santo. No entanto, há outras transgressões que não são aprovadas por Deus, mas que tendemos a negligenciar, minimizando sua importância, pois se tornaram habituais em nossa vida diária. No entanto, apenas porque esses equívocos se tornaram parte da nossa rotina, não significa que não causem desagrado a Deus. Vejamos o que a Bíblia nos ensina. Aquele que vive no pecado é procedente do diabo, pois desde o princípio o diabo peca. Foi por isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. É crucial compreender que todo pecado é prejudicial, afastando-nos da presença de Deus e conduzindo-nos à morte espiritual. Portanto, é de extrema importância reconhecer e arrepender-se de cada uma de nossas transgressões. Neste vídeo, desejo compartilhar 4 pecados comuns em nossas vidas que desagradam profundamente ao Senhor. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal para receber os próximos vídeos que publicarei. Primeiro pecado, a falsidade. O rei Salomão registrou em um de seus provérbios: o Senhor detesta a falsidade dos lábios, mas se alegra com os que falam a verdade. Às vezes, consideramos uma pequena mentirinha aqui e ali como algo inofensivo. Dizemos uma mentira no trabalho, ocultamos algo do nosso parceiro, ludibriamos um amigo e assim por diante. Contudo, a mentira é algo horrendo. Além de arruinar relacionamentos e causar injustiças, pode até levar à morte. Foi exatamente o que aconteceu com Ananias e Safira. A Bíblia relata que esse casal contribuía para sustentar a igreja logo após a ressurreição de Cristo e sua ascensão ao céu. Em determinado momento, venderam uma propriedade para doar o dinheiro à obra do ministério. No entanto, decidiram reter uma parte do valor, escondendo isso de Pedro. O Senhor revelou a mentira ao apóstolo e o preço pago por eles foi extremamente alto. Vejamos o que está escrito. Perguntou então Pedro: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, levando-o a mentir ao Espírito Santo e a guardar para si uma parte do dinheiro obtido com a propriedade? Ela não era sua, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar e a fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que havia acontecido. E se continuarmos lendo o capítulo, veremos que Safira também manteve a mentira. Os versículos 9 e 10 ilustram o desfecho dessa história. Pedro perguntou: por que vocês se uniram para colocar o Espírito do Senhor à prova? Vejam, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Nesse mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Perceba que Ananias e Safira não faleceram, porque guardaram parte do dinheiro da venda da propriedade. Na realidade, teriam o direito de guardar uma parcela do dinheiro. Afinal, a propriedade era deles. O que desagradou ao Senhor foi a mentira contada ao apóstolo Pedro, alegando terem entregado todo o valor arrecadado com o negócio. Você percebe a seriedade de uma simples mentira? Compreende o quão perigosa ela pode ser? Portanto, abandone esse pecado o quanto antes, pois o Senhor abomina lábios mentirosos. Escolha a Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Segundo pecado, o egoísmo. Em uma de suas cartas, o apóstolo João expressou: nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se alguém, tendo recursos materiais, vê seu irmão em necessidade e não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhos, não amemos apenas de palavra nem de boca, mas em ações
e em verdade. Na agitação da vida, é fácil cair no pecado do egoísmo. Preocupamo-nos tanto com nossos assuntos e problemas que esquecemos daqueles que estão desamparados, necessitando de uma mão estendida para se erguerem. As pessoas pensam: aquela pessoa sofrendo ali, do outro lado da rua, não é problema meu. Tentamos nos reconfortar pensando: deve ser algum viciado em drogas, alguém passará e ajudará. Entretanto, tal atitude desagrada profundamente a Deus. De nada adianta declarar-se cristão se não praticamos os ensinamentos de Cristo. Do contrário, seremos apenas religiosos, assim como os mencionados na parábola do bom samaritano. Em Lucas 10, Jesus narra a história de um homem viajando pelo caminho entre Jerusalém e Jericó. No percurso, foi assaltado e gravemente ferido por bandidos. Posteriormente, um sacerdote, um levita e um samaritano passaram por ele. Os dois primeiros eram religiosos e, portanto, conheciam a palavra do Senhor. Já o terceiro era considerado um indivíduo inferior e desprezível, pertencente a um povo inimigo dos judeus. O aspecto surpreendente dessa parábola é que, enquanto os que se consideravam bons ignoraram o homem ferido, o samaritano, considerado um bárbaro, fez tudo o que pôde para socorrê-lo. Nessa parábola, Jesus critica o egoísmo presente no coração do crente. Por estarem cientes do mandamento divino de amar o próximo, o sacerdote e o levita tinham a responsabilidade de ajudar o homem ferido. No entanto, por não haver ninguém observando, ambos ignoraram a situação, desviaram o caminho e deixaram o indivíduo à beira da morte. Essa atitude desses religiosos demonstrou que não possuíam um relacionamento autêntico nem com Deus, nem com o próximo. É muito fácil ser uma boa pessoa quando todos estão olhando. Agora, fora dos holofotes é onde conhecemos os verdadeiros espíritos de luz. Não podemos resolver todos os problemas do mundo, mas o mínimo que podemos fazer como cristãos é ter compaixão pela dor alheia. O egoísmo é um pecado, pois revela a ausência do amor de Deus no coração. O apóstolo Paulo afirmou: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. A inveja é um pecado sério, capaz de nos levar à ruína. Inveja é desejar o que outra pessoa possui. A pessoa invejosa não consegue se alegrar com a bênção do outro e pode até nutrir ódio pelo irmão por possuir algo que ela deseja. Foi exatamente isso que ocorreu com Saul, que começou a ver sua vida e reinado desmoronarem quando passou a invejar Davi. O profeta Samuel relatou: quando os soldados voltavam após Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, músicas alegres e instrumentos de corda. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com essas palavras e, enfurecido, disse: atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? A partir desse momento, Saul passou a olhar com inveja para Davi. Nesse relato, vemos que a inveja de Saul em relação à popularidade de Davi o cegou espiritualmente. Enquanto as pessoas estavam celebrando a vitória do exército de Israel e honrando seu rei, Saul só conseguia enxergar o reconhecimento dado a Davi, que naquele momento era apenas um soldado. Note que se a música mencionasse apenas que Saul havia matado milhares, certamente ele estaria satisfeito, pois era um feito considerável. Contudo, diante dos feitos de Davi, Saul decidiu apenas comparar a grande discrepância entre os dois. Assim, aos seus olhos, seu grande êxito em batalhas foi minimizado, como se um homem que matasse 1000 na guerra tivesse realizado pouco.
Um grande problema do invejoso é que ele não se contenta em ser excelente no que faz. Ele anseia ser o melhor e o maior. Se prosseguirmos na leitura do livro Samuel, após esse episódio, veremos que Saul afastou-se da presença de Deus, passou a perseguir Davi e agir de acordo com suas emoções. Como resultado, teve sua vida e reinado destruídos. Portanto, não permita que a inveja turve sua visão e o afaste do Senhor. Prefira viver e caminhar sob a orientação do Espírito de Deus, pois somente Ele pode mantê-lo longe do pecado. Ao invés de invejar, escolha amar as pessoas e alegrar-se com suas conquistas, pois se você é uma pessoa boa de coração e corre atrás dos seus sonhos, o seu dia virá. Pode demorar um pouco, mas quando acontecer, será um dos dias mais felizes de sua vida. Quarto pecado: a rebeldia. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus por questões insignificantes, não é verdade? Basta uma oração não ser respondida ou um sonho ser frustrado para nos revoltarmos, murmurarmos e duvidarmos do poder e da bondade do Senhor. Entretanto, saiba que essa é uma transgressão tão séria que o profeta Samuel a comparou à feitiçaria. Ele disse: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Deus abomina a rebeldia, a ponto de a Bíblia relatar que, em certa ocasião, ele enviou um grande castigo aos hebreus que estavam no deserto, a caminho de Canaã. No livro de Números 16, vemos que Corá, Datã, Abirão e outros 250 se recusaram a obedecer a Moisés. E Deus não apreciou essa atitude, pois a rebelião contra Moisés equivalia à rebelião contra o próprio Senhor que o havia escolhido. Então Moisés orou e disse a Corá: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, aquele a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores, peguem incensários e amanhã coloquem fogo e incenso diante do Senhor. Aquele que o Senhor escolher será o homem consagrado. No dia seguinte, Corá e os 250 homens encontraram-se com Moisés no tabernáculo e começaram a queimar incenso. No entanto, somente os sacerdotes podiam fazer isso. Então Deus ordenou que o povo se afastasse de Corá e seus seguidores. De repente, o Senhor abriu uma enorme fenda na terra, engolindo aqueles rebeldes. Quantas vezes desejamos fazer as coisas à nossa maneira e desobedecemos a Deus? Pensamos que sabemos o que é melhor e nos desviamos completamente dos caminhos do Senhor. Contudo, a rebeldia é uma armadilha mortal, só trazendo problemas. Portanto, procure fazer a vontade de Deus e estará seguro. Esses foram 4 pecados que desagradam a Deus. Eu sei que existem muitos outros, mas optei por destacar esses. Se você os tem praticado, abandone-os o quanto antes. O Senhor o ama profundamente e deseja que você viva em comunhão com Ele. Por isso, peça perdão por suas falhas e creia que somente Deus pode transformar sua vida. Este é o canal Caminhos da Fé Ilustrados. Se gostou desta mensagem, inscreva-se em meu canal.